em abril. Depois participei nas 3 primeiras edições do Congresso, em 2018, 2019 e 2020. Na de 2020, já sendo coordenado pelo professor Ricardo Libela Waldman. Bom, o que me traz aqui hoje, e tive muito gosto em anuir ao convite, ainda que com um prazo muito curto, da professora Grace Fuller, tal como tinha feito há 2 anos com o professor Irineu. Bem, a minha perspectiva é um pouco diferente, ou bastante diferente, da professora Caridade. É que eu trabalho com direito positivo. Eu trabalho com legística, com ciência da legislação. Aliás, minha última publicação foi exatamente numa revista argentina de ciência da legislação, a propósito do processo legislativo que decorre neste momento na União Europeia. Em paralelo, mas tendo começado muito antes do processo legislativo brasileiro. E como estava acompanhando o processo europeu e me sinto muito próximo culturalmente, afetivamente, aí do Brasil, sem demérito para terceiros, sou assim meio paulista na atitude. O professor Ricardo sorri porque ele é gaúcho. Mas pronto, eu também, pelo contrário, temos muito bem, sobretudo ainda a semana passada, sim, fiz a abertura de um congresso da Universidade Federal de Santa Maria. Bem, caríssimos amigos. Mas dizer que foi muito útil que a professora Caridade tivesse falado antes, porque deu para transmitir, poupando-me essa tarefa, as potencialidades e riscos da inteligência artificial no que se refere à aplicação do direito. Ou seja, ao processo de interpretação, aplicação, em termos sistemáticos, ou podemos dizer também tópico-retóricos. Mas o meu ponto é o que fazer com a inteligência artificial. Porque não, patentemente, e no mundo todo, veremos que através de todas as culturas, e atrever-me-ia até a falar de todas as civilizações, existe a percepção que a inteligência artificial real, não a da ficção científica, ciência ficção, que falou a professora Caridade, a real está em cima de nós. Está em cima de nós já no dia a dia. Porque a inteligência artificial, como muito bem referiu a professora Caridade, esses algoritmos, formas matemáticas que trabalham com dados. E eu já sou suficientemente antigo, aliás, a primeira vez que tratei de inteligência artificial foi em 2006. Sim, 2006, por acaso em Palma de Maiorca e em Belém do Pará, a propósito da responsabilidade contratual resultante da utilização de agentes inteligentes. Agentes de software ainda em tempos, a professora Caridade pensar que é tempos antigos, da inteligência artificial simbólica, completamente criada pelo homem. O algoritmo aprendia, mas aprendia de acordo com os critérios, com os padrões programados. Haveria depois umas variantes, mas programados. Hoje já estamos em tempos de aprendizado de máquina, de machine learning. É a partir dos dados que o próprio algoritmo, se lhe for permitido pela programação inicial, temos ainda essa ressalva,
for permitido pela programação inicial, poderá construir o seu próprio modelo. E isto tem que ver com muito. Eu tenho acompanhado e acompanho sempre, muito de perto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Ainda em junho, e tanto quanto eu queria saber pela primeira vez, o Tribunal de Justiça, a propósito do caso, em espanhol dizia, l'assunto, Ligue des droits humains, droit humain, não droit de l'homme, belga, tem a ver com os dados PNR. Os dados PNR são registros de nomes de passageiros de transportes aéreos, são processados pelas polícias, pelas companhias aéreas que enviam para os reguladores de transporte aéreo, aí no Brasil será a ANAC, que depois no Brasil repassa para a Polícia Federal e que permite avaliar riscos. Como disse também a professora Caridade, também o permite fazer prospectivamente. Leia-se que é possível determinar que há um risco futuro, não são análises atuais ou retroativas, mas prospectivas. E o Tribunal de Justiça, a Corte Suprema Europeia, veio porque essa diretiva, tem que ser uma diretiva porque é matéria de prevenção do crime e do terrorismo. Não pode ser um regulamento. Do artigo 83 do Tratado do Funcionamento. Mas essa diretiva prevê, isso aliás é uma diretiva que saiu em conjunto com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, no final de 26, foi publicada a 4 de maio de 2016, adotada a 27 de abril, mesma altura que o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Mas essa diretiva permite o tratamento automatizado. O Tribunal de Justiça vem dizer, tratamento automatizado em Deep Learning, não. Os riscos são sucessivos. São excessivos. Devo chamar a atenção para os colegas e para a professora Caridade, que estando em andamento o processo legislativo, o Tribunal de Justiça já marcou uma linha roja, um non plus ultra. Utilizar ferramentas Deep Learning para controle não pode ser. Aliás, estou a olhar para o professor Ricardo, para o doutor Rafael, eu falarei isso um pouco no fim, mas não é algo muito diferente do que o vosso STF fez nas primeiras semanas do lockdown da pandemia, quando sai um decreto prevendo o monitoramento da localização dos celulares. E é aí que o STF, sobretudo através de um voto do ministro Gilmar Mendes, que afirma que a proteção de dados era, ao tempo, entretanto, o quadro mudou, um direito fundamental extra-catálogo do artigo 5º da Constituição Federal. Mas eu vou passar a compartilhar, para sermos, que este introito já foi excessivamente longo, mas creio que, porventura, foi necessário. E peço que me perdoem a audácia. Eu vou falar do Brasil. Eu não sou brasileiro, embora já me aconteceu até aí, no Teatro da FMU, sentir um pouco, dizer assim, sentir algum frisson ouvindo o hino do Brasil. Desculpem essa confissão. Bom, quanto à situação aí, temos em andamento um processo legislativo, como está escrito, e eu passarei o link com a apresentação. Eu serei muito breve nesta parte. Há um PL, no Brasil há muitos PLs, mas este teve algum sucesso nas gavetas
do Congresso há muitos PLs, porque o deputado depois quer dizer que apresentou, para a reeleição, apresentou X PLs. Depois há uns PLs que são literalmente miseráveis, de 3 artigos e... Bom, mas este projeto de lei, proposto em fevereiro de 2020, curiosamente até um pouco antes do que a Comissão Europeia fez, mas de um deputado cearense, passou há pouco mais de um ano na Câmara e chegou ao Senado. Chega ao Senado e é incorporado no processo de outros 2 PLs que já lá estavam, também muito sucintos, para dizer o menos, de 2 senadores nordestinos, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Primeiro ponto, o Brasil tinha em andamento, a partir do governo, uma primeira intervenção numa lógica de políticas públicas e a um nível infralegal para a inteligência artificial. Foi EBIA. EBIA, Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Já havia, anteriormente, governo anterior ao que ainda está, abordagens pontuais à inteligência artificial, nomeadamente no e-digital, na estratégia anterior. A estratégia de desenvolvimento das capacidades digitais no Brasil. O que acontece, e isso é um primeiro reparo, é que o Legislativo, tanto na Câmara como no Senado, ignorou os trabalhos feitos. Aliás, basta pensar que, ao longo dos trabalhos, estou a dizer, quando eu dizia, bom, mas isto, a portaria é de abril de 2021 e os PLs são anteriores. Sim, mas eu estou referindo aos trabalhos preparatórios que eu fui ler. Eu nunca falo de cor. Eu fui ler os trabalhos preparatórios e havia nada nos debates do vosso Congresso. Bom, o que é que está no projeto de lei? Tem por referência riscos, sistemas de inteligência artificial, embora o faça de uma maneira muito sintética, para ser simpático. Pois é daqueles atos legislativos de grande abstração e abertura. Fica só para o nível da principiologia. Bom, se houvesse depois uma doutrina e jurisprudência poderosas, como referia a professora Caridade, muitos juízes Hércules, até poderia dar. Mas faz outra coisa, a meu ver, arriscada e que perigosa, e que já ocorreu com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é remeter a substância para o nível regulamentar. Sair do legislativo. No quadro do regulamento, para contrapor, no quadro do Regulamento Geral de Proteção de Dados, as possibilidades que as autoridades nacionais têm de regulamentar são pouquíssimas. Recordando de cabeça, só no artigo 35, a propósito do que aí chamam relatórios de impacto, é que as autoridades nacionais podem aprovar regulamentos complementares enunciando casos particulares, densificando, usar o termo tocanutilho, a fonte legislativa. De resto, não. Aí, a vossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados
tem um poder para-legislativo. Aliás, o ano passado publica portaria com uma pauta de regulamentos que iria aprovar. Além disso, remete o processo legislativo em curso para a LGPD e também para o CDC. Vai encaixar explicitamente na LGPD no CDC. No entanto, e indireto ao ponto dolens, falta o coração. Isto é, falta, depois gostava também que o colega Caridade, o Sr. Ricardo, o Sr. Rafael interviessem. Falta decidir, assumir que a última decisão que possa afetar seres humanos tem que ser assumida por seres humanos. Revenda a máquina. Aliás, isso também diz agora o Tribunal de Justiça da União Europeia em junho. Mesmo quando se utilizam instrumentos de inteligência artificial, a última palavra é humana. A revisão da decisão da máquina não pode ser pela máquina. Que é o que têm, e já vinha, interessantemente, vinha na EBIA, Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, explicitamente. E também é o que ficou, depois dos vetos e de uma falta de senador na votação final, com as alterações de 2019 à LGPD, quando sai a revisão, a expressão por pessoa natural. Embora eu tenha defendido, já publicado, que nos termos dos critérios do STF, seria perfeitamente viável fazer uma interpretação sistemática no âmbito da Constituição Federal e ultrapassar o argumento histórico. Bom, a ênfase daqui está na eficiência das organizações, na competitividade empresarial, colocando na sombra os direitos fundamentais. Isto é uma lei que tem por objetivo principal promover investimento em inteligência artificial. Porventura, à custa dos direitos dos cidadãos brasileiros. Pois também, psicologicamente, assenta em risco, mas temos nem sequer há previsão de mecanismos, de instrumentos de certificação prévia dos sistemas, nem de relatórios de impacto casuístico, e a responsabilização é sempre a posteriori. Até usando expressões que no Brasil, sobretudo pós-LGPD, são muito usadas, aqui ficou a liability, responsabilidade civil, e nada de accountability. Aquilo que em Espanha, accountability, usa o termo responsabilidade proativa. Quer dizer, tal como está, o PL brasileiro afasta-se dos padrões europeus internacionais. Isto é um andamento. Ou já foram. Aliás, que os padrões já conhecidos são. Se virmos até a definição do sistema de inteligência artificial, que a relatora, uma deputada paranaense, no parecer do substitutivo, claro que ele cita os instrumentos que falarei daqui a um minuto ou dois, da OCDE ou da União Europeia. Aliás, ao ponto da definição, inicialmente, no PL inicial, corresponder à da OCDE, e o que foi para o Senado já ser aquela que está na proposta da Comissão Europeia. Mas haja esperança, até fundada, é que o Senado, o vosso Senado, com a composição atual, teve o bom senso, quase diria clarividência, de entender que o PL que tinha vindo da Câmara
não estava em condições mínimas e como que encomendou um substitutivo a uma comissão de juristas, liderada pelo ministro Cuevas, do STJ, e que é secretariada, relatora, secretariada, a professora Laura Schetter Mendes, do IDP. Na União Europeia. Sim, vamos depressa. Bom, isto não é novo. Nada novo. Na diretiva de 1995 sobre proteção de dados, já tínhamos esta questão, regras sobre decisões individuais automatizadas e também de transparência algorítmica, tal conhecimento da lógica subjacente, pelo menos em termos contrafactuais. O que veio com mais força com o RGPD, Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Temos lá decisões individuais automatizadas, com definição de perfis, o perfilamento, profiling, vários direitos de acesso à informação e também, aqui naquele preceito que referi há pouco, passível de ser regulamentado pelas autoridades nacionais, os relatórios de impacto. Ou seja, quando for introduzida tecnologia de inteligência artificial, é obrigatório realizar um relatório de impacto. Também, isto é outra linha que eu já explorei um par de vezes. A última, umas jornadas para a Universidade Politécnica de Valência, há uns meses, são os regimes de defesa do consumidor. Pela fragilidade, que se venham a acoplar, a juntar, nomeadamente a diretiva de atualização de 2019 e agora, quer dizer, o agora é adoção a 19 de outubro e publicação há poucos dias, o DSA, o Regulamento dos Serviços Digitais. Bom, também podíamos dizer que no Regulamento DMA sobre mercados digitais também há lá umas componentes de inteligência artificial, mas passarei. Mas dizer que a proposta da Comissão Europeia e no sistema jurídico legislativo da União Europeia, as propostas começam sempre pela Comissão, mas pelo Executivo. Os deputados e os governos podem alterar, aprovar, por acordo entre os governos e os deputados, mas a iniciativa é sempre da Comissão. E a Comissão apresentou, em 21 de abril do ano passado, uma proposta de regulamento. Mas isto foi preparado por um conjunto muito denso. Eu estou aqui deixando na apresentação todos os códigos de referência, logo pondo estes códigos no Dr. Google, em segundos chegam a versão em português. Estamos aqui falando de documentos com dezenas de páginas. Isto desde 2018. Nomeadamente, eu ouvi ontem o professor Ricardo referir o professor Luciano Floridi. É verdade? Estava com atenção ontem. O Luciano Floridi foi um dos participantes deste grupo de peritos de alto nível sobre inteligência artificial que havia sido nomeado lá em 2019 para propor orientações para uma inteligência artificial de confiança, que foram recebidas pela Comissão Europeia. Não foi só um trabalho académico, mas serviu de base às propostas legislativas. Por sua vez, o Parlamento Europeu aqui tinha estado, sobretudo, a tratar, desde 2017, esta questão a partir de uma deputada do Luxemburgo, a Madi Delvaux, questões de civil sobre robótica. Na robótica, o essencial não é o hardware, não é o equipamento, é o cérebro do robô. E depois, mais recentemente, uma resolução, são atos não vinculativos, relativos aos aspectos éticos, ciência artificial, da robótica e tecnologias conexas. O conteúdo da proposta, já publiquei artigo relativamente longo sobre isto. A ideia aqui base é análise,
a proposta aceita análise de risco para os direitos fundamentais, essencial são direitos fundamentais, não é a competitividade. A União Europeia, tal como já acontecera com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, assumiu uma aproximação regulatória menos leve, mesmo que tal levasse a uma menor competitividade global de empresas europeias relativamente aos Estados Unidos e à China. Mas é uma decisão constitucional. A base é o do respeito pela dignidade humana. A base. A tecnologia, a economia e a tecnologia têm que subordinar aos direitos fundamentais. E depois distingue rapidamente entre partes de inteligência artificial proibidas, sistemas de inteligência artificial de risco elevado, ainda de baixo risco, ainda é o risco mínimo, aqueles que ficam de fora. Pensar que gosto de risco elevado, temos depois um regime muito denso e exigente. Avaliações de conformidade prévia e certificações prévias ao longo do processo. Sistemas de gestão de risco. Questões de transparência, de supervisão, sempre o sistema tem que permitir supervisão humana. E responsabilidades também muito fortes, responsabilidades monetárias, que podem ir até aos 6% do nível de faturamento global das empresas. Moeda internacional. E vamos para o fim. A União Europeia não está sozinha. OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Há uma recomendação do Conselho de 22 de maio de 2019, com os princípios da OCDE de inteligência artificial, em que temos o essencial. Deve beneficiar só as pessoas que têm o planeta, crescimento. E, sobretudo, dizer isto. Devem ser construídos de forma a respeitar o Estado de Direito, os direitos humanos, os valores democráticos e diversidade e devem igualmente incluir salvaguardas adequadas. Por exemplo, permitir intervenção humana, quando necessário, para garantir uma sociedade justa e equitativa. Depois, continuamos. Porque é que isto é importante? Porque na altura foi subscrita também por Estados não membros da OCDE. A Argentina ou a Colômbia ainda não estavam. Mas também o Brasil. Quer dizer, o Brasil subscreveu voluntariamente, o governo brasileiro, os princípios da OCDE. E mais, estes princípios da OCDE foram explicitamente recebidas pela Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. E depois, quando o vosso Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações lança uma consulta pública entre finais de 2019 e princípios de 2020, até foi prolongada até março, a base para a consulta pública foram os princípios da OCDE. Além disso, dentro da OCDE, embora ainda não sendo membro, o Brasil integra, seria a parceria global sobre inteligência artificial. Na OCDE só tem a versão em inglês, Global Partnership on Artificial Intelligence. Mais, pensemos no Brasil. G20. Estamos entre maio e junho de 2019. A declaração ministerial Comércio e Economia Digital, e depois assumida pela declaração dos líderes na cúpula da Osaka, o que é que temos? E o Brasil está lá por direito próprio, sendo uma das maiores economias do mundo. O que é que acontece? Os princípios da OCDE foram recebidos formal e materialmente no anexo. Quer dizer, o Brasil também subscreveu os princípios da OCDE. E continua assim. Na 15ª cúpula, que foi para Riad, foi na altura da pandemia, em novembro de 2020, foi via eletrónica. Pensar que na Arábia Saudita, em Jeddah, meses antes, houve uma conferência sobre inteligência artificial, inteligência artificial, pelos sauditas, na cúpula de Roma do ano passado, e volta à declaração de líderes, tinha havido reuniões em Trieste, e também agora, quer dizer, neste mês, na 17ª, na Indonésia, que vai ser em Bali, houve, no final de setembro, também uma conferência sobre inteligência artificial na economia e na sociedade.
Pois também, embora com menor peso em termos de high politics, porquê? Porque uma coisa são os chefes de Estado e os ministros da Economia e Finanças, e outra são os ministros da Cultura e da Educação, sem ofensa. A Unesco, num processo que começou por 2019, aprovou, no final do ano passado, uma recomendação sobre a ética da inteligência artificial. Aliás, é interessante porque aqui também voltam a estar chineses, russos e indianos. Inclusive, algo muito interessante que diz, por a política de dados, afastar sistemas de vigilância biométrica e de crédito social, quando são correntemente usados pela China no dia a dia, e os chineses subscreveram isto. Mas como era uma recomendação, recomendação não vinculativa, também não tive vergonha de não assinar. Também é interessante pensar, isto, 2019, 2020, foram anos de muito boas safras, a partir da Pontifícia Academia para a Vida, na Santa Sé, surgiu o apelo de Roma para uma ética de inteligência artificial, a Rome Call. Aqui isto foi subscrito pelo Vaticano, pela FAO, porque a FAO, as Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, está sediada em Roma, o governo italiano, mas também, interessante, Big Techs, grandes empresas norte-americanas como a IBM e a Microsoft, que, com princípios que se articulam e sobrepõem e se reforçam entre si. Bom, sendo só uma conclusão de um artigo meu, temos aqui algo quase único, que é o seguinte: há acordo entre o Ocidente, como diz o Putin, o Ocidente global, que inclui o Brasil, certamente, a Rússia, Putin, a China pós-comunista de Xi, autoritária, a Índia, do hinduísmo radical do Modi. Na altura isto também foi subscrito pela administração Trump. Quer dizer, estes princípios são consensuais. Mesmo os autocratas querem ter a última palavra, não querem passar o poder para a máquina. Ou seja, o controle final tem que ser do homem, desde que seja o Putin, ou o Xi, ou o Modi. Querem mandar eles. Não querem passar. A máquina será uma ferramenta de controle, mas não tendem a largar o poder. E nem vou falar dos métodos assim, mais ou menos tropicais de juntar ao poder. Daí que podemos dizer que temos, pelo menos internacional, perante uma emergência do iões cógenes. E estou seguindo o pensamento do Norberto Bobbio a propósito da Declaração Universal de Direitos Humanos. Das Direitos Humanos. Foi adotado como resolução da Assembleia Geral. Também na altura estavam presentes e não só puseram nem a Arábia Saudita, e depois não foi o Saudita, porque o governo saudita corresponde ao wahabismo enquanto linha mais estrita do Islã sunita, enquanto agora a Indonésia no G20 é também o maior país muçulmano do mundo. Bom, teremos aqui, perante princípios gerais de direito que existem para nações civilizadas. Tal como está no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Também levaria, com isso teria os efeitos previstos na Convenção de Viena de 1960 e 1902 tratados, quer dizer, um acordo internacional contrário a estes princípios seria inválido. Colocações conclusivas. Se o Congresso não andar, o STF mostrou o caminho. E já mostrou o caminho com duas sentenças. Uma primeira a propósito do direito fundamental e desenvolvimento da personalidade, em 2008. Mais recentemente, aquela que referi inicialmente, do direito fundamental à proteção de dados pessoais, no qual
o STF vai pegar no inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal, acordem, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Aliás, a Constituição de 88 foi pegar no artigo 1º da Constituição Portuguesa de 76. Dignidade. E depois também está, venhamos, no artigo, hoje, 10 de 2000, no artigo 1º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Dignidade da pessoa humana. É um fundamento do Brasil. Tanto que haver inteligência artificial não possa pôr em causa a dignidade da pessoa humana é impensável. Mas tenhamos esperança. No dia 20 de outubro houve uma sessão pública que foi transmitida em direto a partir do Senado brasileiro, das primeiras conclusões dos trabalhos desta Comissão de Juristas. E falaram e só mostraram a estrutura de base do projeto de lei. E os augúrios são bons. Dizer, trabalha também já com princípios, com direitos, com a avaliação e categorização dos riscos, incluindo impacto algorítmico para alto risco, governança, ou seja, não vai ficar tudo assim no ar. Governança do sistema de inteligência artificial, também responsabilidade civil, supervisão, fiscalização e despesas finais. Não, isto é o único documento que eles mostraram e que eu não consegui, mas um colega professor no IFMG, conseguiu captar a imagem e passou. Agradeço a vossa paciência e espero não ter abusado excessivamente. Muito obrigado. Obrigado, professor Manuel Davi Maceno. Parabéns pela exposição, muito salutar. Demonstra um grande conhecimento do senhor acerca do nosso ordenamento jurídico interno aqui no Brasil. Eu gostaria de parabenizar o senhor. E agora passo a palavra... Essa é a minha uma das minhas poucas vantagens comparativas. Não sei se com muito sucesso, mas pelo menos no que toca ao direito digital, serei dos não brasileiros que mais têm estudado direito brasileiro. Perfeito. Pronto, mas isso... Deu para perceber durante a sua exposição, a sua brilhante exposição. Agora, já encaminhando para os debates, eu gostaria de passar a palavra ao professor Dr. Ricardo Líbio Waldman, a quem teço aí meus cumprimentos em nome dos mestrandos. Professor. Muito obrigado, Rafael. Quero, em primeiro lugar, pedir desculpas por ter entrado um pouco atrasado. A professora Caridade, o professor Manuel, eu, Rafael, eu tinha anotado errado o horário e estava com meus alunos ainda dando uns recadinhos antes de começar a aula, então, de começar a palestra, então me desculpem. Quero agradecer aos dois pelas excelentes exposições que sempre fazem quando colaboram com o nosso programa, né? Ambos já participaram várias vezes de nossos eventos, não só do Information Society, mas de outras atividades, então a gente fica muito feliz que vocês retornem. Sobre as exposições, que foram excelentes, ambas, trazendo, né, muitas questões para a gente debater, eu vou pontuar algumas questões aqui rapidamente, porque tem pelo menos uma pergunta que eu saiba do público, e eu gostaria que vocês pudessem responder também. Um primeiro ponto seria essa questão da atualidade da ficção científica, né? E de como a ficção se torna realidade. Eu gosto muito daquela obra do Hans Jonas, O Princípio Responsabilidade, sempre falo dela, né? E naquela obra ele fala da necessidade na civilização tecnológica, né, de uma futurologia comparativa, né? Então, parece que a gente precisa um pouco fazer isso, quer dizer, uma reflexão sobre possíveis cenários que às vezes são improváveis, mas que não são impossíveis, e tentar pensar como a gente vai regulamentar a inteligência artificial e outros ramos, né, do desenvolvimento tecnológico para proteger, né, a humanidade, né, com relação a uma série de riscos que a gente vem correndo na inteligência artificial.
claro que é um cenário atualmente pouco provável, mas não impossível. Ela pode chegar a um ponto de assumir algum nível de consciência ou de achar que tem alguma consciência e achar que tem algum título contra os seres humanos, no limite, né? Mas, enfim, mas tem problemas muito mais possíveis, prováveis de se concretizarem, né? Especialmente através do controle da população por reconhecimento facial e outras formas, e que a gente tem que tentar imaginar quais são as consequências do avanço, né, dessas tecnologias para os direitos fundamentais. E aí, nesse sentido, a gente pode trazer muito lá do direito ambiental o princípio da precaução, o enfoque da precaução. No direito brasileiro, professor Maceno, a gente tem a figura lá do meio ambiente cultural já contido com previsão expressa na Constituição, e lá fala que compõe o patrimônio cultural brasileiro os modos de vida da população. E o modo de vida... Isso interrompendo, isso é perspectiva imperialista. Aí estou pensando sobretudo no meu amigo, o professor Fiorilo, que esse vai até o meio ambiente do trabalho. Bom, e só para dizer o seguinte, quando eu encontrei, peço desculpa, me parece impertinência, mas é deliciosa. Quando eu encontrei a expressão meio ambiente digital num documento da Comissão Europeia, mandei-lhe o documento sublinhado e acho que ele entrou em êxtase, porque sim, porque o professor Fiorilo já acordou aí o mestrado. Acordou o mestrado. E, aliás, quando tive uma revista, até estive no conselho editorial da revista, talvez não precisa recuperar dessa revista da FMU de Estado da Informação. Mas quando eu mandei, o professor Fiorilo, bom, eu sou aceito, mas esse meio ambiente cultural também já começa a ser mais, e mesmo, é uma noção, dizia o professor Freitas do Amaral, isso é imperialismo. Imperialismo do direito ambiental. O direito do meio ambiente, depois é tudo. E depois, aliás, ele tem um artigo publicado sobre isso, na Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente da Almedina de Coimbra. Ele diz, depois, se é tudo, não acaba por não sendo nada. Mas pronto, mas isso mas claro, que, só para dizer uma coisa que me esqueça. Ansionas é importante. Precaução e regulação. Face a Ansionas, quando ele pensava em riscos, sobretudo riscos ambientais e de sobrevivência ambiental, uma lógica quase pós-apocalíptica de desequilíbrios ambientais. Sim, porque não é só a revolta da máquina, é a revolta da natureza. As respostas autoritárias que Ansionas admitia para a sobrevivência, eu já não consigo chegar aí, quer dizer, vamos tentar controlar a tecnologia, manter-nos no meio ambiente, mas em democracia e em pleno respeito pelos direitos humanos, direitos fundamentais e direitos humanos, na lógica da centralidade do homem, enquanto irredutível antropológico. Não é pensar, e podem dizer, isso é limitador porque o homem é uma parte do ecossistema. Pois, mas o direito ocupa-se do homem. Eu não sou político, não sou biólogo, eu sou jurista. Eu ocupo-me do direito, o direito ocupa-se do homem e ocupa-se da natureza em função do homem. Aliás, é isso que resulta, Sr. Ricardo, do Gênesis. Sim. O homem foi, a natureza foi, depois o homem ficou encarregue de cuidar a natureza, da criação divina. É uma responsabilidade do homem, mas o homem é mais que a natureza. Até posso ser apedrejado na rua por ecologistas radicais, mas não vou mudar essa visão antropológica até que é comum pensar em termos do Antigo Testamento. Verdade, professor, verdade.
tudo é criação divina e tem valor, né? Mas o homem é o valor central, o motivo da criação, né? Até ontem estava assistindo uma aula sobre isso. Enfim, também não quero me estender demais, professor, mas muito legal a gente poder, né, trocar essas ideias. Não é a qualquer hora que a gente, né, consegue fazer um debate nesse nível. E aí enfim, aí o meu raciocínio, e partindo aqui, né, do direito positivo, de que existe essa proteção, né, de um patrimônio cultural e no qual a gente pode tranquilamente inserir o cyberespaço, né, que a gente buscar os princípios do direito ambiental para ajudar a regulamentar e a proteger mais esse ambiente onde a gente vive, né? E claro, esse evento é um exemplo de como de que isso é meio ambiente, de que o cyberespaço é meio ambiente. Acho que pode ser bastante salutar. E nesse sentido, a abordagem da União Europeia de ter uma abordagem de precaução, de análise de risco muito semelhante à do direito ambiental, é algo que a gente tem que usar no Brasil, né? Curiosamente, ontem, além da palestra da professora Dora Kaufmann, numa banca de doutorado que eu participei, foi falando a mesma coisa, que os deputados, num determinado momento do Brasil, decidiram que iam aprovar um projeto de regulação de inteligência artificial sem realmente dar muito tempo para reflexão e saiu o que nós temos. Espero que o Senado realmente corrija. Mais um pontinho com relação à pontuação da professora Caridade, que ela fala sobre o que seria necessário para um juiz, né? E eu fico pensando, professora, da questão da experiência moral, que tem relação com a ideia de jurisprudência, né? Pelo menos para alguns casos, para aquilo que o Dworkin chama de hard cases, né? Em que não tenha no repertório de standards já existentes, não existe uma solução, ou existe uma solução que está insatisfatória para o avanço das discussões morais na sociedade, se não seria necessário essa experiência moral e se isso não faltaria, na verdade, né, para qualquer forma de inteligência artificial que a gente conheça, né? No futuro a gente não sabe, eu não gosto de dizer assim, nunca haverá uma inteligência artificial consciente, né? Tem pessoas que fazem isso de forma mais categórica, eu não gosto de dizer isso, que a gente não sabe até onde vai a ciência. Mas é pouco provável e hoje nós não temos, né? Então, essa questão me parece isso, de que seria necessário também uma experiência moral para poder atuar como um juiz, especialmente nos casos mais difíceis, talvez necessariamente para instâncias recursais. Talvez lá na primeira instância, onde a senhora falou, de repente, ali não é para interpretar muito a legislação, até uma máquina possa dar conta. Mas para o recurso, para o hard case, para as viradas na jurisprudência, para a mutação constitucional, realmente não haveria essa condição. Seriam essas as minhas contribuições aqui para o debate. Rafael. Obrigado, professor Ricardo. A gente está encaminhando já para o final, mas não antes sem fazer uma pergunta. Na verdade, chegaram algumas perguntas, mas eu vou selecionar duas, uma para a professora Caridade e outra para o professor Manuel. Peço a gentileza de a gente poder trazer respostas um pouquinho mais curtinhas, só para a gente poder finalizar o debate. Infelizmente, né, nós temos esse tempo aí, porque ainda tem muita coisa boa pela frente. Professora Caridade, recebemos uma pergunta de Nânia Alberta Canteiro. Ela pergunta: Professora Caridade, ¿crees que se puede cometer errores judiciales a punto de condenar un inocente con la inteligencia artificial? Profesora, sí. Es una pregunta difícil porque de nuevo sería situarnos, ¿no?, en un momento en el que todavía no estamos, ¿no? Entonces, yo pienso que en principio, en pura teoría, podrían evitarse más errores judiciales precisamente porque se supone que la máquina no se equivoca, ¿no? O sea, la presunción es que la máquina no comete errores. Pero claro, no comete errores sobre la base de los datos que le hemos introducido, ¿no? Entonces, la máquina en realidad
pues conocerá el ADN, las pruebas, la situación que nosotros le hayamos introducido previamente. Entonces, en ese sentido puede, de la misma manera que, no sé, que, bueno, hasta ahora, claro, son las máquinas también las que analizan el ADN, las que analizan las pruebas, las que analizan, ¿no? Entonces, nosotros no lo hacemos directamente, lo hacemos a través de máquinas. Entonces, la inteligencia artificial lo que haría sería hacer una combinación de todo eso y diagnosticar, ¿no? Decidir. En pura teoría hay menos posibilidades de que se equivoque porque no tiene sentimientos y por tanto pues no se dejaría guiar por, no sé, o no podría, no estaría condicionada por la opinión pública, etcétera, ¿no? Para mal. En la práctica creo que los errores que podría cometer son los mismos, me parece a mí. Pero, por supuesto, necesitamos más experiencia, ¿no? Necesitamos que la máquina se aplique a juicios para que podamos ver cuál es la situación real. Algo me gustaría decir también en relación con lo que ha dicho el profesor Ricardo antes, que me ha parecido muy interesante, me he sentido apelada también por la referencia a Hans Jonas, que efectivamente es un autor que se ha dedicado, bueno, su gran problema, aparte del Holocausto, por supuesto, era la bomba atómica, ¿no? Y bueno, no hemos salido del mismo problema. Nosotros, Portugal y España, no tenemos tan cerca a Rusia, pero la tenemos bastante más cerca que Brasil. Y esta guerra, lógicamente, pues vuelve a suscitar la cuestión de la proliferación de armas nucleares, de la naturalidad con la que las vemos, ¿no? Y con que están apareciendo en la práctica, ¿no? Y por tanto, la referencia a Jonas y al abuso de la tecnología o las consecuencias perniciosas de la tecnología, pues me parece que es muy apropiado, ¿no? En cuanto a específicamente dirigido a mí, el profesor Ricardo hacía referencia también a los hard cases y a... Sí, efectivamente, a mí me parece que hoy por hoy el juez no es sustituible en los casos difíciles precisamente por lo que él dice, porque es necesaria una experiencia moral o lo que la hermenéutica llama un horizonte, ¿no? Un horizonte hermenéutico, un horizonte de conocimiento que la máquina hoy por hoy no tiene, no sabemos hasta qué punto puede sustituirnos a nosotros y en cambio creo que sería muy bueno muy buena la aportación de la inteligencia artificial en los niveles inferiores, en los que esa experiencia moral no se presume o no se exige tampoco en el caso del juez en el momento actual, en el momento a día de hoy. Por mi parte, esa sería la contestación a las dos cosas. Se me permitem discordar, A ver. dizer o seguinte: a inteligência artificial pode ser especialmente útil para os hard cases. Eu não estou pensando em questões tributárias, em que aquilo consegue combinar informação e estabelece um perfil e vai que aquele que fez uma declaração de renda que não é real porque há outros elementos. Até elementos de detalhe. Mas, deixando sempre a decisão para o humano, perante um hard case, em que teriam que ser uns Hércules, mais daqueles que estão no vosso STF, nós temos black boxes. Isso é um grande problema também jurídico, das caixas negras, que, estou pensando assim na história antiga minha, há quase 20 anos, a gente pensava em redes neurais. Hoje há outras tecnologias, sobretudo pensar em aprendizado profundo. Pensar que há um problema que necessita ter uma solução jurídica, não é admissível o non-liquid, colocar a questão na máquina
e a máquina vai dar resposta. Vai dar resposta e a resposta que sair pode ser uma resposta adequada. Depois, caberá aos juízes, porque não é possível, nem os informáticos mais avançados conseguem entender como é que um sistema de aprendizado profundo funciona, como é que lá chegou. Tem informação, ele próprio vai recondicionando o algoritmo, não sabem como chegou. Mas dá permite um pré-entendimento ex machina. Não sei se me faço entender. Há ali uma resposta que dá. Como, aliás, pensemos, a minha escola é sobretudo hermenêutica, pensemos no pré-entendimento designadamente em Esser. O decisor chega àquela conclusão, quase por intuição, quer dizer, por um processo mental não formalizado, a sessão é aquela, e vai procurar, porque tem que o fazer, fundamentar na lei, na jurisprudência, e justificar a decisão. E depois entraremos em círculo ou espiral hermenêuticos, conforme a escola. Se não bate certo. Depois vai à fonte e depois não dá para encaixar. E depois vai procurar uma solução. Mas isso, inteligência artificial, nos tribunais superiores, até pode ser... mas é outra inteligência artificial. Não é a inteligência artificial que vai ver de multas de estacionamento, nem a inteligência artificial da China que verifica que o cara se for da faixa de pedestres, faz identificação biométrica e manda a multa para casa, até por e-mail. Isso é uma coisa. Estamos em níveis mais baixinhos, voando baixinho. Mas pensemos também em inteligência artificial que permite ir mais longe que a percepção humana. E que eles não conseguem lá chegar à primeira. E a máquina dá uma solução. Se a solução for aceitável, a humana tem que fazer o seu caminho. Mas isso não é nada de novo no processo decisional do juiz. Professor Manuel. Já me calei. Inclusive, na verdade, essa pergunta, a gente tem uma pergunta aqui, eu vou até abusar um pouquinho do tempo aqui, a gente já está encerrando, mas uma pergunta que vai bastante ao encontro do que o senhor está tratando, eu gostaria de fazer a pergunta do mestrando Vitor Cunha, que ele pergunta o seguinte: como evitar ou mitigar a existência dos vieses algorítmicos que podem resultar em discriminações na aplicação da inteligência? Programando. Temos o seguinte: ou programa-se o algoritmo, ou controlam-se os dados para o aprendizado. É que a maneira de controlar o algoritmo é quase matá-lo à fome. Os algoritmos, mesmo em aprendizado de máquina, não trabalham no vazio. Eu vou dar um exemplo muito comum, muito conhecido. Há uma grande empresa norte-americana, não vou dizer nada para não criar até de processo FMU e coisas assim, mas há uma empresa norte-americana que recebe diariamente milhares de currícula para emprego e para estágio. Nenhum departamento de recursos humanos só para filtrar os primeiros currículos. O que é que fizeram? Montaram um programa de inteligência artificial para seleção. Como é que isso funcionou? Colocaram lá dentro todos os currículos de todos os funcionários. Todos. E não disseram mais nada. O programa criou ele próprio um gabarito, um critério. Qual foi a conclusão? Parecia o clube do Bolinha, como falam no Brasil. Como era informática, a grande maioria dos funcionários eram homens. Os programas de inteligência artificial são amorais. Não são nem morais nem imorais, são amorais. Logo, como ninguém nos disse que não podiam discriminar em função do sexo, porque isso seria ilegal, inconstitucional, etc. O programa assumiu que se havia poucas mulheres é porque as mulheres não interessavam. Quer dizer, um programa de inteligência artificial deixado, podemos dizer assim, à solta,
O que vai fazer é reforçar os vieses sociais. Reforça os vieses. O programa não trabalha, repito, não trabalha no vazio, trabalha a partir dos dados que lhe dão. Qual é a solução disso? Controlar os dados que são imputados ou programar, sobretudo, havendo grandes riscos, programar a forma dura, de modo a não ser ultrapassável pelo próprio programa, programar critérios, por exemplo, de não discriminação. E permitir que os resultados vão sendo controlados pelo homem, de maneira que, se ainda assim houver soluções enviesadas, seja possível corrigir. Isto é, não podemos ser também ingênuos. Não vai haver nenhuma revolta de máquina. O Elon Musk, é melhor botar a gente diz botar a viola no saco, viola no saco não é assim na sacola e fala outra coisa. Mas isto não vai haver nenhuma volta das máquinas. Agora, as máquinas funcionam de acordo com o modo como nós as montamos e deixamos fazer. Sim. É só isso. E é preciso voltar ao mesmo. O homem não pode confiar totalmente na máquina, porque a máquina vai reproduzir o melhor e o pior que a sociedade tem. Não muda. Perfeito, professor. Muito obrigado pela resposta. Graças à resposta da professora Caridad. Bien. Professor Ricardo, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final antes de a gente encerrar? Somente agradecer à professora Caridad e ao professor Manuel pelas excelentes exposições, pelos debates. Gostaria de poder ficar